E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar, hoje dia 20 de junho de 2022, e lembre que você pode responder a pesquisa de opinião do canal, é super rápida, anônima, o link tá aqui na descrição, e você colabora para que eu melhore meu trabalho aqui na TV Coiote. Você pode dar um espetáculo lá do que você acha que tá legal, do que acha que não tá, e não precisa se identificar, não precisa ter vergonha de dizer absolutamente nada, me ajuda bastante. Gente, semana passada eu gravei um vídeo a respeito do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que barrou a transferência do domicílio eleitoral do Sérgio Moro para a cidade de São Paulo. O vídeo se chamava Tarcísio terá candidatura barrada como Moro? E lá, basicamente, eu exploro dois pontos centrais. O primeiro, analisar o julgamento do caso Moro em si. O que diz a legislação, o que diz a defesa do Moro e o que diz o voto do relator no TRE. E na segunda parte, eu busco encontrar semelhanças e diferenças entre o caso do Moro e o caso de outras pessoas que pretendem se candidatar, como é o caso do Tarcísio Gomes para o governo de São Paulo, ou que já se candidataram em eleições passadas com alteração de domicílio eleitoral para uma cidade para a qual não residiam. Bom, no final, manifestei a minha opinião sobre cada um dos casos e sobre o caso do Sérgio Moro. É um vídeo longo, de 19 minutos, eu entro em detalhes que eu não vou entrar aqui, mas eu defendi no final a opinião, na verdade eu não defendi a opinião, eu manifestei a opinião de que eu não saberia o que fazer no caso do Moro, né? Expliquei lá porque eu achava que era um caso muito particular. E aqui eu tô recuando, vou dar uma opinião mais precisa sobre como eu agiria caso fosse, né, um membro do Tribunal Regional Eleitoral, né, que eu estou distante de sê-lo, mas, de qualquer forma, analisando a legislação, os casos passados e tudo mais. Eu acho que são dois os pontos centrais a respeito do que permeia uma decisão sobre domicílio eleitoral que a gente tem que colocar e que eu fiz questão de escancarar no vídeo anterior. Primeiro de tudo, domicílio eleitoral não tem nada a ver com domicílio civil. Nada a ver. A pessoa não tem que demonstrar que mora no lugar. Nunca se pediu isso nas eleições mais recentes. Se coloca basicamente que a pessoa precisa ter vínculo com o local. Que tipo? O que é vínculo? Que tipo de vínculo? Bom, vínculo empresarial, vínculo político, vínculo econômico, ou, como o próprio TSE colocou em resolução de 2021, vínculo de qualquer natureza. Vínculo de qualquer grau, qualquer natureza. O Moro colocou lá como vínculo uma série de coisas. Colocou, por exemplo, medalhas que ele tinha, né, de cidadão honorário aí de cidades do interior. Bom, esse pra mim não vale nada porque ele tá transferindo o título pra cidade de São Paulo, não pra cidade do interior. Tá? Isso eu mantenho minha opinião. Colocou o fato de ter hospedagens recorrentes no hotel de São Paulo nos meses anteriores à sua transferência de domicílio, de ter evidências de que utilizou São Paulo como hub de negociação política, colocou a medalha do Ipiranga, que é aí sim do governo de São Paulo, mas que está sediada aqui na cidade de São Paulo, e algumas outras coisas. Eu disse o seguinte, olha, a lei é abrangente, aí é o segundo ponto, né? A lei é muito abrangente. O vínculo de qualquer natureza. Então pode qualquer coisa. Eu posso dizer que eu gosto da cidade. Isso é um vínculo emocional. Bom, vale. Né? Você tá apelando aí, seria até apelando uma brecha. E o que você faz, né, quando a coisa deixa tanta brecha assim? Bom, você vai atrás de duas coisas. Você vai atrás da jurisprudência, de como os tribunais, no caso eleitorais, agiram em casos passados. E você vai atrás, por exemplo, também da doutrina, do que os pensadores do direito colocam a respeito, como eles interpretam essa legislação. No caso da jurisprudência, e é por isso que eu acho que criava muita confusão para mim de criar uma opinião do caso do Moro, ela não é muito forte. A gente tem raríssimos casos em que alguém questionou uma transferência de domicílio eleitoral. Raríssimos casos. Muitos casos em que pessoas transferiram o domicílio eleitoral para cidades onde não residiam e concorreram e venceram por lá. Isso sim, mas poucas vezes esses casos foram questionados. E nos que eles foram questionados, a gente já tem aí alguns anos que isso aconteceu. Então, ficaria muito mais a interpretar a letra da lei e pegar o pouco que tem de jurisprudência. Só que cometi um pecado no vídeo, que foi, primeiro, ignorar a questão da doutrina. Ignorar o que os pensadores do direito dizem a respeito disso. E quando você se aprofunda na doutrina, e isso está presente em artigos do próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, se torna esse conceito de vínculo
ainda menos rígido do que a letra da lei, que já não o torna rígido, tá? A gente tem aqui pontos, né? O próprio TSE classifica o requisito para isso para ter domicílio eleitoral como muito subjetivo. Que primeiro ele envolveria a vontade da pessoa de permanecer de modo definitivo naquele lugar indicado. Se ela quiser, ela pode. E o TSE até abre esse leque e diz, mas nem isso, nem isso. Não precisa demonstrar que você tem vontade de permanecer no lugar. Basta demonstrar que de alguma forma você tem relação com aquele lugar. Tá? E o TSE especifica que o candidato tenha participado de alguma atividade política no lugar. Pronto, já serve. Alguma atividade política, não precisa demonstrar participação de atividades políticas de forma recorrente. É ainda mais específico, e se embasando em doutrina e um pouco em jurisprudência, em dar exemplos que até bateriam com o caso do Moro, né? Exercício de consultoria, contrato de trabalho. Então, o cara não precisa nem trabalhar no lugar, ele pode ter contrato de trabalho com alguma empresa do lugar. O contrato do Moro, por mais que ele tenha exercido lá nos Estados Unidos, estava vinculado à sede da Álvares e Marçal em São Paulo. Então, pra mim, quando você se joga mais na doutrina, e eu errei não ter ido muito pro lado da doutrina, fica claro que o caso do Moro poderia sim, deveria ter sido avaliado como apta à transferência de domicílio. E me torna mais claro que se ele tivesse recorrido ao TSE, isso teria sido autorizado posteriormente. Até porque um dos argumentos do voto do relator que mais tinham chegado perto de me convencer era o fato de que o Moro exerceu a vice-presidência do Podemos em março desse ano. E que março desse ano faz parte daqueles 3 meses em que o vínculo teria sido mais forte. Só que o TSE e a doutrina também são muito claros em estabelecer que a pessoa ela pode ter vínculo simultâneo com mais de um lugar ao mesmo tempo. Que ela pode escolher entre várias opções para ter seu domicílio eleitoral entre aquelas opções que considera que tem vínculo. Isso não é porque ele tem vínculo com Curitiba no mesmo período que ele não pode ter naquele mesmo período algum tipo de vínculo também com São Paulo. O julgamento do TRE, ele acabou se caindo quase que de forma integral em avaliar a intensidade do vínculo. E isso até poderia ser adequado com uma lei abrangente, caso a jurisprudência fosse nessa direção e caso toda a doutrina fosse nessa direção, mas não vai na direção oposta, vai na direção não, então pode. Se a pessoa diz que tem, e mostra alguma evidência mais simples de que tem, e aqui eu tô falando, tem casos que seriam mais exacerbados, a pessoa ter viajado pro lugar para fazer uma única reunião. No caso do Moro, a gente teve aí, ele permaneceu a maior parte, o lugar que ele mais ficou, né, entre o final de 2021 e o começo de 2022 foi São Paulo. Não é que ele ficou a maioria do tempo em São Paulo, a maior parte do tempo em São Paulo. Ele ficou em vários lugares, mas São Paulo ele ficou até mais do que Curitiba, por exemplo, tá? E eu acho que vale ressaltar aqui também que eu cometi aí um erro direto no vídeo, induzido por um erro presente no voto do relator, dizendo que o vínculo comprovado precisa ser de, no mínimo, precisa ser dos 3 meses antes, logo anteriores à solicitação da transferência. E não é verdade, tá? O vínculo, ele precisa ser de 3 meses. Não precisam ser os 3 meses que vêm logo antes. A pessoa ela pode ter tido 3 meses de vínculo e ter ficado um mês distante, solicitar a transferência de domicílio. E tá tudo bem, certo? Então aí tem um erro direto que eu cometi. Então, retificando retificando esta opinião. Gente, é aquilo soa bobo pra caramba, mas o Marco Aurélio sempre falou que, o ex-ministro do Supremo, que não olha a capa do processo antes de julgar. O nome que tá lá não importa, tá? Então vamos lá. Todas as discordâncias que eu já manifestei do Moro aqui, principalmente em 2019, quando a gente teve vazamento de mensagens da Lava Jato, em que esse era o assunto diário em 5 vídeos que eu publicava por dia naquela época. Podia ser qualquer um aqui, que a questão que está se colocando não é, o direito do Moro fazer o que ele queira. Não, é o direito de qualquer pessoa que no momento queira transferir domicílio eleitoral tem de fazer isso e de concorrer fazendo isso. É evidente, o Moro poderia ter recorrido ao TSE, não o fez. Se recorresse ao TSE, eu imagino que a decisão cairia. Eu vou deixar linkado aqui na descrição tudo isso e dê sua opinião aqui também embaixo. No caso do Tarcísio, já tinha manifestado favorável, saiu uma reportagem horrorosa na Folha esse final de semana, dizendo que a pessoa precisa morar por 3 meses no local para ser candidato, né, que aí vai no básico. E
Vou deixar o link do vídeo do julgamento do Moro aqui, mas eu tinha assistido já o julgamento na íntegra antes de gravar a última vez, só que agora, lendo a íntegra do voto dos relatores em texto, que não foram na íntegra manifestados durante o julgamento, fica mais claro o quanto eles estão destoando da nossa legislação. Tá legal? Um abraço, qualquer momento estou de volta e até a próxima.